Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite, seja bem-vindo. O Pauta em Debate está no ar. No Pauta em Debate desta noite, eu tenho a satisfação de receber aqui na bancada o Dr. Bruno Fuga. E o Bruno Fuga vai tratar aqui de um assunto muito importante para a sociedade, que é referente a acidente de trânsitos. Bruno, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, eu que agradeço o convite. O Bruno está lançando um livro, segunda edição, Acidentes de Trânsito. Esse livro foi publicado pela editora Boreal, não é, Bruno? Isso. E na verdade, aqui você trabalha mais o aspecto jurídico da temática. Agora, acidente de trânsito tem uma implicação muito maior, né? Não é só uma questão focada ao aspecto legal, porque ele também tem uma implicação social, uma implicação com o Estado, enfim, pessoal, familiar, quem tem algum membro que sofreu um acidente de trânsito também passa por dificuldades nessa perspectiva. Em linhas gerais, o livro ele aborda quais pontos fundamentais? O livro ele tem uma preocupação de trabalhar mais com o aspecto jurídico da ação. Então, tudo que estiver ligado dentro dos processos judiciais ligados ao acidente de trânsito. Tudo que tiver ligação, desde o início de uma ação judicial até o final de uma ação judicial. Eu trato sobre competência judicial, onde ajuizar as ações judiciais. Tem um capítulo bem amplo sobre os danos decorrentes dos acidentes de trânsito, as implicações previdenciárias também do acidente de trânsito, porque quem sofre um acidente de trânsito pode passar a ter direito também de auxílio-doença, invalidez permanente, auxílio-acidente, de repente. Então a preocupação maior do livro é o aspecto jurídico envolvendo um acidente de trânsito, na responsabilidade civil específico. Certo. Bruno, a pessoa sofre um acidente de trânsito, né, em razão da má qualidade, da má conservação das vias. Essa responsabilidade recai ao Estado ou não? Pode recair ao Estado, que nós chamamos hoje de responsabilidade objetiva. Há uma discussão se é responsabilidade subjetiva ou objetiva, que é um ramo do estudo da responsabilidade civil, mas você pode comprovar eventualmente a omissão do Estado e ter uma responsabilidade do Estado. Isso, inclusive, é bem comum, né, pela situação das rodovias, situação de ruas dos municípios também. Agora, seja a responsabilidade objetiva do Estado, ou seja também a responsabilidade de outro particular que causou o acidente. Isso pode implicar alguns danos. Dano moral, dano estético, e também tem outros danos que estão implicados nessa perspectiva? Isso, eu trabalho bastante com isso porque eu vejo que é um dos principais ramos a serem estudados na responsabilidade civil, em específico no livro do acidente de trânsito. Porque quem sofre um dano passa a ter direito de pedir esse ressarcimento. Então, dentro do acidente de trânsito, em outras áreas também, acidente de trabalho, outros acidentes, atos ilícitos que podem acontecer, nós podemos ter a pessoa que vai pleitear a vítima, dano moral, como você falou, o dano estético, que hoje há um entendimento do STJ de que você pode pedir tanto dano moral quanto dano estético, que são verbas de caráter distinto. Então você pode ter algo que fere os direitos da personalidade e aí você pode pleitear um dano moral, ou você pode ter uma sequela de debilidade permanente, algo que atrapalhe a feição da pessoa, algo que deixe ela constrangida perante a sociedade. Então isso é uma verba de caráter de dano estético que pode ser comprovado. Por exemplo, amputações, sequelas físicas no rosto, na pele, até em outras partes que a própria roupa pode cobrir, pode ser considerado um dano estético. E na verdade, Bruno, essa dimensão do dano estético, ela tem um caráter mais ampliado, do meu ponto de vista. Você me corrija se eu estiver falando coisa errada, porque isso pode também gerar uma dificuldade da pessoa ter a permanência no mercado de trabalho, pode gerar um dano material em relação ao lucro cessante, né? Isso. Quer dizer, o aspecto estético acho que ele é um pouco mais ampliado. Exatamente, eu dou aula na Unopar sobre esse assunto e eu sempre dedico um momento
bem profundo em discussão desse tema, e os alunos sempre acham interessante, justamente nesse ponto mesmo. O dano estético, em princípio, ele é uma verba de extra patrimonial, algo que você não teve um prejuízo financeiro, assim como o dano moral, por exemplo. Porém, como você bem mencionou, esse dano estético pode dar origem a um dano material. Por exemplo, uma modelo que tem uma cicatriz no seu rosto em virtude de um acidente de trânsito. A gente pode falar de uma modelo que tem um dano moral, por esse motivo. Ela pode ter um dano estético, por esse motivo. Um dano psicológico, estético, em relação a ela perante a sociedade. E esse dano estético também pode dar origem a um dano material. Porque, por exemplo, em virtude de uma sequela permanente, ela pode deixar de fazer alguns eventos que produziriam verba material para ela. Honorários, olerite, rendimentos para ela. Então esse dano do acidente de trânsito pode ocasionar esse dano moral, esse dano estético, e o dano estético tanto na parte extra patrimonial quanto na parte material também, que hoje a gente chama de lucro cessante, né? Isso estaria relacionado também com o aspecto daquelas pessoas que utilizam o automóvel como meio de trabalho. Também. Né? Também. Ou seja, um vendedor, um representante comercial que obrigatoriamente tem que viajar, faz uso do seu veículo como meio de trabalho e, na verdade, ele tem essa implicação do lucro cessante se ele fica afastado do mercado de trabalho. Isso. O exemplo mais emblemático que nós temos aqui seria o taxista, né? Se ele deixa de utilizar o veículo dele, ele deixa de auferir um rendimento. Então, nós temos aí um dano material, aí a gente pode ter um outro tipo de dano, que é o material, porque o próprio prejuízo que ele tem no momento. Então, você tem uma colisão. Naquele exato momento você tem um prejuízo de 10, 15 mil reais conforme a colisão. E além desse dano que você sofreu de forma imediata, você também pode ter o dano de lucro cessante, que é isso que você comentou, ou seja, durante um mês ele tinha um rendimento, a gente pode imaginar aqui de uns 10 mil reais, um exemplo, ele deixa de ter esse rendimento, a pessoa que causou o prejuízo tem que arcar com esse dano que ela fez para outra pessoa. Quer dizer, comprovado Isso. que um terceiro causou esse dano, esse terceiro ele se responsabiliza por esse lucro cessante Isso. de quem sofreu Exato. o acidente. Então nós teríamos aí o dano material, o dano estético, o dano por lucro cessante. Esse dano por lucro cessante, alguns estudiosos também falam dano por privação de uso. Então, por exemplo, imagina alguém que usa muito o carro, mas não necessariamente trabalha com ele como um taxista. Há alguns entendimentos que determinam indenização mesmo se a pessoa não utiliza isso como fonte de renda, como taxista. E a gente estaria em uma privação de uso, porque a gente sabe que hoje em dia o veículo não é somente motivo de luxo, né? Então a pessoa pode ter um prejuízo em virtude disso. Até em razão da mobilidade social, né, das Sim. grandes cidades, você utiliza o carro para Sim. poder efetuar a sua atividade profissional. Sim, né? eu tenho diversas ações que eu cobro, por exemplo, a pessoa não conseguiu usar o carro durante 2 meses, conserto, orçamento, todo esse período que ele fica sem poder utilizar, você pode juntar e pleitear a despesa que ela teve como táxi, por exemplo. Todo dia ela teve que usar o táxi para poder ir trabalhar ou deslocar para fazer algum compromisso social. Então isso também pode ser uma privação de uso pelo veículo. Certo. Dr. Bruno, um outro aspecto dessa nossa conversa perpassa a questão da prevenção. É óbvio, do meu ponto de vista, a prevenção está muito mais ligada a uma questão educacional, uma questão de responsabilidade no ato de dirigir. Mas nós também temos, por outro lado, uma quantidade muito grande, né, de inserção cada vez maior de carros e, sobretudo, em determinadas regiões do país, de motocicletas, que tem causado aí um elevado índice de acidentes. A questão que eu coloco aqui é a questão do seguro. Todos nós pagamos o DPVAT. O DPVAT é um seguro que ele cobre até o que em relação ao acidente? E se você pudesse também colocar a questão do seguro privado. Isso. Qual a diferença do DPVAT de um seguro privado na hora de ressarcir uma colisão, um acidente de trânsito? A sua primeira pergunta da parte de prevenção, né? Eu trabalho um pouco sobre isso. E de fato os tribunais, o sistema judiciário como um todo, ele tem uma grande preocupação na prevenção. A primeira prevenção que eu vejo é judicial, ou seja, determinar indenizações condizentes para que a pessoa pense 2 vezes antes de ocasionar um acidente, né?
Hoje nós temos no mundo mais de 3 mil mortes de acidentes por dia. O acidente de trânsito hoje mata mais do que guerra e de qualquer outra doença. Numa faixa etária de 18 a 29 anos é a maior causa de morte que existe no mundo. E prevenção é tão importante que eu mostro alguns dados, por exemplo, que 90% dos acidentes acontecem em países em desenvolvimento. Em desenvolvimento, ou seja, sendo que a frota deles é muito menor do que as frotas dos outros países. Ou seja, é bem comprovado que a prevenção nos acidentes, educação, como você falou, ela proporciona um grande efeito na diminuição dos acidentes de trânsito, né? A segunda pergunta sobre o DPVAT, pessoas que sofrem acidente de trânsito, independente de estarem conduzindo o veículo, a gente pode imaginar, por exemplo, a vítima do acidente que está andando e que sofre atropelamento, mesmo que ela nunca conduziu ou nunca pagou um imposto de DPVAT, ela também tem direito de receber. Imagina uma criança, por exemplo, ela tem direito. É um seguro com uma característica um pouco social, né? Nós temos hoje 3 coberturas, que é por morte, de R$ 13.500, que os beneficiários recebem isso. R$ 13.500 também por sequelas permanentes. Existe uma tabela hoje que a pessoa, por exemplo, tem amputação de perna, ela recebe 70% desse valor de R$ 13.500, o que eu considero um valor bem defasado hoje em dia. E a terceira modalidade do seguro é R$ 2.700 por ressarcimento de despesas. Então você tem uma pessoa que sofreu acidente, ela gasta com tratamento, ela pode pedir o ressarcimento até esse teto. Ou seja, ela precisa gastar primeiro para pedir o ressarcimento. A terceira pergunta é sobre o seguro de responsabilidade civil. Esse eu acho um dos mais importantes e está diretamente ligado à prevenção do acidente. Ou seja, se você tiver uma pessoa que tenha um seguro, ela passa a ter uma cobertura por acidentes que ela possa ocasionar. E ninguém deseja ocasionar um acidente, mas é sempre importante você estar segurado. E eu sempre recomendo que a pessoa fique atenta ao seguro que ela tem. É muito comum a pessoa ser seduzida pela proposta do corretor ou pela proposta de alguma seguradora e não levar em consideração o que de fato está segurado. Você imagina, por exemplo, um seguro hoje de R$50 mil de terceiro. É muito pouco, é uma cobertura extremamente pequena para o prejuízo que pode ocasionar. Se você, por exemplo, atropelar alguém, levando em consideração dano material, despesa de tratamento, eventual cirurgia, lucro cessante do que o prejuízo que você fez para outra pessoa, essas ações facilmente atingem 500, 300 mil reais. E você tiver uma cobertura de 50 mil, é muito pouco. E no caso, você pode ter cumulativamente o DPVAT com o seguro privado? Sim. No mesmo acidente? Isso. Há uma súmula do STJ que fala que o DPVAT deve ser descontado do valor que a pessoa paga de indenização. Então, se eu tenho que pagar, eu ocasiono um prejuízo e atropelo alguém, eu tenho que pagar 100 mil reais de indenização para a pessoa, eu descontaria se ela já recebeu 10 mil reais de DPVAT, por exemplo, né? E essa mesma pessoa pode receber também o seguro de responsabilidade civil. Na verdade, o seguro de responsabilidade civil ele vem ajudar o próprio ofensor, né? Porque eu teria que pagar, por exemplo, para você uma indenização de 100 mil reais. Mas se eu tenho uma seguradora que me dá amparo numa apólice de 100 mil reais, na verdade esse dinheiro vai para você para cobrir o prejuízo que eu ocasionei, que eu causei. Bruno, nós estamos já chegando ao final da nossa entrevista. Em 1 minuto aqui, para a gente encerrar. Os acidentes eles também acabam trazendo implicações para o Estado. Por exemplo, impacto no SUS, impacto para a empresa, para a própria família, a pessoa deixa de trabalhar. Enfim, tem um custo social bastante elevado aí. É um custo muito alto e por isso que a prevenção, como você comentou, é muito importante, né? Ou seja, isso não é somente uma preocupação no trânsito do condutor e o pedestre. Ele é uma preocupação maior. Eu acho que essa preocupação devia vir do Estado, justamente com prevenção, como você comentou. Porque do acidente de trânsito nós temos um grande custo, mas um custo muito grande para o SUS,
um custo para as empresas que não podem ter o trabalho desse funcionário, um custo para a família, porque essa pessoa deixa de oferir rendimentos mensais para o filho e colaborar no coletivo da família. Então, um acidente de trânsito nunca é um problema individual, ele é um problema muito coletivo e muito mesmo. É um problema social, na verdade. Problema muito social e deveria ser visto de uma forma mais de prevenção por parte do Estado. Ok, Bruno, infelizmente nosso tempo acabou. Obrigado. Espero que você volte em outras ocasiões para falar mais a respeito desse tema, de outros temas ligados também à esfera jurídica, e parabéns pelo lançamento do seu livro Acidentes de Trânsito, Responsabilidade Civil e Danos Decorrentes. Obrigado. Eu que agradeço o convite e coloco à disposição aí. Obrigado. Obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos na sequência com mais informações para você. Vamos falar de uma coisa boa, aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona, apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente, uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Nesse segundo bloco, eu tenho a satisfação de receber aqui na bancada a consultora, psicóloga e também coaching vocacional, Regina Matos. Regina, boa noite, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Você já esteve aqui recentemente no Pauta em Debate, Isso, entrevistada pelo Luiz César. Exatamente. E hoje nós vamos tratar aqui do tema coaching vocacional. Esse tema é novo, não é? É novo, é praticamente recente. O que existia antigamente, ainda continua existindo, é a orientação vocacional. Então, o que aconteceu? Existe um formador de coaches em São Paulo, que é o Maurício Sampaio, que ele é referência em coach de carreira e coach vocacional. Então, o que ele fez? Ele juntou todo o conhecimento a respeito de orientação vocacional e coaching e formatou uma formação em coaching vocacional, que foi o que eu fiz. Certo. Do ponto de vista conceitual,
A orientação vocacional seria mais relacionada a que forma? Por exemplo, qual que seria o elemento que diferencia a orientação vocacional do coaching vocacional? A orientação, tanto um como o outro, são extremamente importantes para poder ajudar o jovem na escolha da carreira profissional. Que é um grande dilema, né? Um grande dilema. Assim, a orientação vocacional, ela trabalha 3 aspectos: passado, presente e futuro. Então, para isso, assim, é um processo mais demorado. E o coaching é um processo mais rápido. Por quê? Que ele parte do presente para o futuro. Se eu estou entendendo bem, por exemplo, a orientação vocacional vai tentar avaliar na biografia pessoal do jovem aquela tendência, olha, gosta mais de humanas, gosta mais de exatas, já tem ali um perfil. O coaching ele partiria mais do pressuposto que você já tem algo mais pré-definido, pré-determinado e conduz a um determinado objetivo? Não necessariamente, não necessariamente, porque assim, o jovem de hoje em dia, dessa geração Y e a Z que está chegando agora, é muito imediatista, né? Ele quer resultados ali na hora. E o que o coaching, tanto o coaching vocacional como qualquer outra tendência do coaching trabalha? Parte do momento presente para o futuro. Sem desconsiderar, é lógico, né, o que ele traz de bagagem. Porque o que ele traz de bagagem está influenciando nesses dilemas, nessas dúvidas que ele está apresentando. E então, assim, para quem que a gente poderia dizer que o coaching vocacional é ideal? Né? Ele é ideal para aquele aluno que está no início do ensino médio. Seria interessante que ele começasse a fazer esse trabalho de coaching a partir do 1º ano do ensino médio. Por quê? Porque daí ele já iria focar nos estudos direcionados para aquela área que ele escolheu. Agora, se não for possível, o ideal seria no 1º semestre do 3º ano do ensino médio. Quer dizer, a nossa formação hoje, na forma como o ensino está colocado, ele não necessariamente dá essas pistas para o aluno, né? Ele conduz o aluno até o final do ensino médio e lá, portanto, ele tem que tomar essa decisão. Sim. A reforma do ensino que está vindo aí pelo governo federal parece que tem essa pretensão já de dar algum direcionamento, né, durante o processo. Já ajuda porque ele vai estar mais focado naquilo. E aí aquela preocupação de ter que passar no vestibular, que dúvida que eu tenho com relação ao curso que eu vou escolher vai ser minimizada. Eu sou professor universitário há muitos anos e leciono para primeiros anos de alguns cursos da universidade aqui da UEL, e eu percebo muito isso, né? Você tem uma desistência já no 1º semestre de muitos alunos que focaram, escolheram, fizeram o vestibular, foram aprovados, mas nos primeiros meses de curso ele começa a perceber que não é aquilo. E muitas vezes vai para um outro curso que não tem absolutamente nada a ver com aquela área que ele havia escolhido na primeira opção. Isso traz um desconforto, talvez psicológico, para a pessoa, para a família, né, que é todo um investimento ali, e de certa maneira um gasto de energia para poder redimensionar a sua vocação para uma outra temática. Sim, o gasto, né, financeiro, emocional é muito grande. Existem situações em que alunos que estão no 1º ano da faculdade desistem por 3, 4, 5 vezes. Então, assim, é um público muito interessante também para estar se trabalhando com um coach vocacional. Regina, você acredita que, até você colocou agora anteriormente, da geração Y e partimos agora para Z. Essa geração, comparada com a nossa geração, né, existe diferenças aí apontadas pelos psicólogos. Essa geração que tem essa perspectiva instantânea, dessa rapidez, isso dificulta ou facilita a lida com a questão das escolhas? Dependendo da forma como você vai trabalhar com esse jovem. Por quê? Porque se ele for fazer um processo que seja mais demorado, que dure aí 6 meses ou durante o ano todo, que é feito um trabalho de orientação vocacional, por exemplo, ele vai acabar desistindo. Da própria orientação vocacional. Da própria orientação vocacional. Então, assim, no coaching vocacional, uma das primeiras perguntas que pode ser feita para esse jovem é o seguinte: de 0 a 10, quanto você vai estar comprometido com esse processo? E aí, existem várias alternativas para ele estar trabalhando. Então, eles vão trabalhar em grupo,
numa situação ou vão trabalhar individualmente. Eles podem, por exemplo, assistir filmes sugeridos, debater sobre os filmes, entrevistar profissionais da área que eles tenham interesse em estar trabalhando, debater essas entrevistas em grupo e individualmente também esse trabalho pode ser feito. Então, quando é individual, ele é feito ou em clínica, ou num escritório, ou num espaço mais reservado. Quando é coletivo, o ideal é que seja feito na escola. Então, primeiro é feito um trabalho de conscientização dos pais. Sempre os pais vão estar acompanhando o desenvolvimento do trabalho. Primeiramente é feita uma reunião, apresentado o programa de coaching para os pais. Aí os pais que tiverem interesse fecham um contrato, né, de trabalho de coaching, e todas as atividades que são passadas para o coach, né, no caso o aluno, são também apresentadas para os pais, os resultados que eles obtiveram. Certo. No caso, o seu trabalho, Regina, ele está vinculado também com as escolas. Escolas públicas e privadas ou não? Olha, primeiramente, eu estou apresentando esse trabalho para escolas particulares, por questão de viabilidade financeira. Mas nada impede que seja feito também em escolas públicas. Na verdade, dá para fazer fecha talvez com a escola ou fecha privadamente com alguns alunos ou pais que demonstrem interesse. Inclusive, essa semana, o diretor de uma escola particular de inglês me chamou, né, para poder fazer uma parceria. Por quê? Porque ele tem um público muito grande de jovens também. Ele se deparou com essa dificuldade dos jovens em estar escolhendo a carreira profissional. Você disse que a primeira pergunta que se faz é o nível de compromisso de 0 a 10 que ele assume no momento que ele começa esse processo. Aí volta a minha questão, para essa geração Y, Z, eles têm essa anuência de compromisso ou eles têm dificuldade de assumir compromissos? Normalmente, né, logo de cara, a grande maioria vai falar que está comprometida. E aí, durante o processo, se for percebido que essa pessoa está desviando da rota ou está tendendo aí a desistir, é feito um resgate para isso. Por isso que é importante ter sempre o acompanhamento dos pais. Entendi. Porque, afinal de contas, é um investimento que os pais estão fazendo, né? Eles estão acreditando naquele trabalho para que o filho se sinta seguro com relação à escolha profissional. Então, tem que ter essa parceria, esse comprometimento. Regina, você também é consultora de RH, recursos humanos, psicóloga, trazendo um pouco essa discussão para dentro da empresa, né? Existem casos também de funcionários, colaboradores dentro de uma empresa, já com uma carreira sólida, que chega a um determinado momento da sua vida, que começa a colocar esses questionamentos e fala, poxa vida, acho que o que eu escolhi não era bem isso. Existe algum trabalho que se faz dentro das empresas para uma realocação desse profissional para que ele se sinta melhor e possa de fato potencializar a sua energia e não criar ali uma barreira de frustração? Sim, existe. Aí já seria uma outra linha do coaching, que é o coaching de carreira ou o coaching executivo. No coaching de carreira vai ser trabalhado todo o histórico profissional daquele funcionário que esteja descontente com a atuação dele, que de repente pode acontecer assim, até dele perceber que falta alguma competência para ser desenvolvida, ou então que a área dele é outra. Né? Tem gente que sai do mundo corporativo e vai trabalhar, né, de autônomo, como vendedor, como, né, lojista, e fica feliz. E existe uma faixa etária que isso acontece? Porque o ser humano ele tem uma existência curta, né? A vida é curta. Ele passa por todo um processo de formação, de dedicação profissional e de repente chega em um determinado momento da vida e começa a fazer aquela autoavaliação. Existe uma faixa etária que geralmente acontece isso com o profissional? Olha, depende muito de cada profissional, mas assim, em média, né, na faixa dos 30 anos, por aí a pessoa começa a se questionar. Estou com 30 anos de idade, o que eu fiz da minha vida, o
que eu vou fazer da minha vida daqui para frente? E aí as dúvidas começam a surgir. E aí esse é o momento, né, dele estar buscando uma orientação para ver o que ele pode fazer para poder alavancar essa carreira. E do olhar da empresa, a empresa que capta esse profissional, que tem essa preocupação de trazer um bom recurso humano para a sua atividade profissional, de repente ela se depara com esse funcionário, esse colaborador que está nessa crise. A empresa em si, ou do modo geral, as empresas, elas têm hoje mecanismos para poder trabalhar e lidar com essa situação? Olha, se a empresa perceber que aquele colaborador, aquele funcionário é interessante para ela, está dando resultado, é uma pessoa que tem uma boa visão, um bom desempenho, ela pode estar investindo. Pode estar investindo para que ele se capacite, para que ele se desenvolva. Na outra ocasião que eu estive aqui, eu coloquei exatamente isso, a questão dos 80-20, né? Porque 80% das competências que a pessoa tem, que podem ser aproveitadas no sucesso profissional, são competências comportamentais, os 20% são técnicas. Então, se a empresa perceber que ele tem um bom potencial, né, esses 80% aí estão bem atuantes, ela pode estar investindo nele para que ele se desenvolva, para que ele se satisfaça e dê resultado. Certo. Regina, nós estamos agora, né, tivemos agora recentemente o vestibular aqui da UEL, estamos agora indo para o Enem, uma quantidade muito grande de jovens que talvez estejam aqui nos assistindo e falam, poxa vida, eu estou justamente passando por esse problema, né? Estou com esse dilema de tomar essa decisão. Sobretudo o Enem, né? Com o Enem ele te dá uma pontuação e te abre uma possibilidade de escolha para qual curso você vai posteriormente. Alguém está aqui nos ouvindo, nos assistindo nesse momento e fala, poxa vida, eu queria um contato com a Regina porque acho que isso valeria para a minha vida pessoal. Como que a pessoa faz para ter contato contigo e com o seu trabalho? Olha, pode ser através do meu site, www.rmtreinamentos.com, pode ser através do meu celular, 9994-0705, e eu atendo também na Multiplique, que fica ali na Souza Naves, 771. A Multiplique é um espaço colaborativo? Isso, exatamente. Ela fica aqui no centro? Fica na Souza Naves, Souza ali, Naves. quase esquina com a JK. Quer dizer, pode procurar lá que por esses canais e você estará prontamente disponível para estar atendendo. Então veja aí, fica o recado para você que está pleiteando o vestibular, fazendo aí, se preparando para a prova do Enem e tem a possibilidade de contar com uma profissional do calibre da Regina Matos, que é consultora psicóloga e também coaching vocacional. Regina, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada a você. Espero que você volte para que nós possamos continuar essa temática, a discussão desses assuntos. Eu que agradeço. E você que deseja morar bem, preste atenção nesse recadinho. Vamos falar de uma coisa boa. Aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já na sequência com mais informações para você. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta.
Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Meu amigo, minha amiga, o programa Pauta em Debate sempre com o compromisso de levar várias informações até você, para que você forme a sua opinião. Nós tivemos a grata satisfação de receber aqui na nossa bancada hoje o Dr. Bruno Fuga, que trouxe um tema muito importante, acidentes de trânsito, inclusive fazendo o lançamento do seu livro, Acidentes de Trânsito, a perspectiva da responsabilidade civil. E veja, é um tema muito grave, porque nós temos uma quantidade muito significativa de mortes causadas por acidentes de trânsito. Isso hoje supera muitas doenças e é uma preocupação não só aqui no Brasil, mas sobretudo na esfera mundial. Eu tive também a honra de falar com a doutora Regina Matos a respeito do coaching vocacional. E aí uma atenção bastante específica para você que está pleiteando vestibulares, concursos e a própria prova do Enem, nesse momento de escolher a sua profissão. Isso é muito importante porque isso determina a sua formação pessoal e profissional para o resto da sua vida. É um momento bastante delicado e que exige certamente um acompanhamento profissional para esse momento de liberação da sua vida, da sua perspectiva de vida existencial. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Acompanhe este e outros programas no nosso YouTube e também no Facebook. Quero agradecer mais uma vez a sua atenção, a sua audiência e o carinho da sintonia. Um grande abraço, boa noite, espero revê-lo no nosso próximo programa. Até lá! Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.